Olá, queridos irmãos e irmãs, companheiros e companheiras que acompanhem nosso canal no YouTube, Vivendo com Jesus. Hoje iremos iniciar mais um encontro, momento com Jesus. Hoje é o nosso 49º encontro e Jesus, nosso celeste amigo, vem nos falar sobre o proveito comum. O quanto, queridos amigos e companheiros, é importante mantermos a nossa fé, a nossa esperança e o nosso trabalho no bem. O quanto é importante nós termos disciplina para fazer as coisas do bem. Disciplina para seguirmos o Evangelho do Cristo e seus ensinamentos na prática, para então alcançarmos o caminho que Jesus nos promete da espiritualidade superior, que é a luz divina, que é o reino que nós vemos conversando dos céus, que é a nossa transformação íntima para depois transformar a nós e a todos ao nosso redor. Esse é o caminho. A jornada redentora, a aberta doce conversação da noite acerca da boa nova. A esposa de Zebedeu perguntou reverente, dirigindo-se a Jesus: Senhor, como se verificará nossa jornada para o reino divino? Então, o que a esposa de Zebedeu está perguntando para Jesus? Como nós iremos analisar, como nós iremos identificar a nossa jornada para o reino divino? Ou seja, como nós iremos saber se estamos no caminho certo para o reino divino? Ou seja, meus amigos e minhas amigas, para a nossa transformação íntima e a transformação de todos. Para um local, para outros locais, para o nosso local onde nós estivermos, ser um reino. O Cristo pareceu meditar alguns momentos e explicou: num vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam. E muitos anos permaneciam na furna em que se jaziam mergulhados, quando o iluminado irmão de raça por lá passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Ao lhe enviarem narrativas, todos os cegos experimentaram grandes comoções e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhe a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmo determinadas disciplinas, com obstinência de variados prazeres de natureza inferior a que se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da cidade santa. Então, meus amigos, o que está acontecendo até esse momento? Então, Jesus está narrando que um vidente, uma pessoa que tinha olhos abertos para a luz do Pai Celestial, que acreditava em Deus, foi a um local em que tinha pessoas com problemas de visão e explicou-lhes sobre o que eles poderiam fazer para recuperar a visão. Muitos deles não acreditavam, porque viviam na escuridão, não enxergavam. Mas eles também, meus amigos, vamos atentar para uma coisa que Jesus está querendo nos dizer. Eles também eram cegos de coração. Eles eram cegos de esperança. Eles não conseguiam enxergar esperança além daquele local que eles estavam. Novos lugares, confiança em outras pessoas que explicavam sobre outros lugares e viviam com o coração atormentado de mal. Esse é um outro ponto que nós devemos observar nesse ensinamento. E vamos continuar. A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia, olha só. A maioria recebeu com assim, tudo bem,
zombou, com zombaria, deu risada e não acreditaram, assegurando que os progenitores e os outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhe afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Um deles, porém, moço corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou-o. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e, depois de 4 anos de meditação, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e preces, obteve a visão. Então apenas um deles acreditou nesse vidente, aplicou-se aos trabalhos necessários para se reabilitar e conseguiu. Agora vamos dar continuidade. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Meus amigos, vamos fazer uma pausa e fazer um link. Vamos ligar essa narrativa do Cristo com o que nós passamos no nosso dia a dia. Muitas vezes nós temos irmãos e irmãs, companheiros e companheiras que estão tentando nos abrir os olhos para novos conhecimentos, para novas oportunidades, e nós não conseguimos enxergá-las, porque nós mantemos em nosso íntimo a desconfiança. Nós mantemos em nosso íntimo o conforto naquilo que nós estamos fazendo e deixamos de acreditar em algo que pode ser novo para nossas vidas e nos transformarmos. Às vezes estamos em problemas muito difíceis que nós estamos escondendo, mas chega uma sugestão de um companheiro ou uma companheira que está fora ou dentro do nosso lar e nós não acreditamos e não irmos em busca da transformação. É o que está acontecendo com essas pessoas que estão lá vamos chamar de Vale dos Cegos, aqueles que têm problemas de visão. Um dos seus irmãos conseguiu ver a luz, foi lá e descreveu para eles, e mesmo assim eles não acreditavam. Então vejam a importância dessa transformação. Então também observem a importância de você se transformar diante de uma comunidade que não se transforma, de você ser o modelo da transformação, que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, que as pessoas irão ver que você está vivendo uma vida diferente e no íntimo dos seus corações elas irão almejar e automaticamente elas irão começar a viver aquilo. Pode demorar 1 ano, 2 anos, alguns meses, anos, séculos, como a Boa Nova, que há 2000 anos está aí a trabalho para a transformação da nossa humanidade. Entendem? Então vamos continuar. Agora enxergava o caminho e conseguia avançar. Ausentou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites em estado aflitivo. Atacado por lobos e víboras em grande número, usava a maior cautela, reconhecendo a própria experiência, até que em certa manhã abeou-se de um esconderijo cavado da rocha para colher mel silvestre. Foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor, que, durante 5 anos sucessivos, o reteve em trabalho incessante. O servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e reformado para o bem, restituindo-lhe a liberdade. Então veja o que aconteceu, como aqueles companheiros do Vale dos Cegos, que nós iremos chamar, não conseguiam enxergar e atender o que ele estava falando. Mesmo assim, ele queria chegar ao Monte Sião. Esse era o sonho dele. Vamos ligar esse ensinamento de hoje, meus amigos,
com a nossa chegada no bem. Vamos imaginar que nós desejamos o bem, desejamos o reino celeste, o reino divino, como a esposa de Zebedeu perguntou para o Cristo, e vamos agarrá-lo, vamos buscar esse reino divino. E seja qual for o obstáculo, você irá ultrapassá-lo, porque você deseja, mas você irá ultrapassá-lo com bondade. É isso que ele está fazendo. Esse companheiro foi escravizado por 5 anos. E, durante esses 5 anos, suas atitudes no bem foram capazes de transformar o malfeitor que o aprisionou. Vejam como é o bem. No encontro passado, nós estávamos conversando sobre o bem e dizendo que o bem era paciente, que o bem esperava o tempo, sem ações maléficas, porque daí não é bem se houver ações maléficas. E o tempo tudo transforma. Vamos continuar. Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajadores que lhe cruzavam a estrada, mas atingindo um vilarejo, onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, fora encarcerado como se fosse um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes, caso buscasse reagir, deixou-se trancafiar-se até o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Então veja essa frase que o Cristo está dizendo. Mesmo preso durante algum tempo, ele nunca deixou de praticar o bem. Na própria cadeia que lhe feria a inocência, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar a boa vontade, amor e tolerância, sensibilidade às autoridades que o libertaram, enfim. Então, meus amigos, que Jesus está nos contando nesse momento tem 2 coisas em comuns. A prática do bem. Como nós comentávamos, a materialização do bem, ela só se faz com a prática. Muitas vezes nós dizemos, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito nesse santo, aquele santo, mas vamos aprofundar um pouco mais sobre esse conceito, acreditar. O acreditar, ele também tem a ver com a prática. Se você acredita numa coisa, se você entende sobre aquilo, a materialização, ou seja, a prática daquilo que você acredita, se transforma no real acreditamento. Vocês conseguiram me entender? Você acredita, mas você não pratica. Então, em resumo, você não acredita. Porque se você realmente acreditasse, você praticava. Porque crer tem a ver com fazer também. Então, acreditar também é praticar. É algo que você irá praticar em algum momento, que você entende que isso é real e que isso é palpável. Vocês me entendem? Então, prática do bem. Se você acredita no bem, se você acredita nos ensinamentos do Cristo, pratique. É muito importante. Porque senão a sua crença ela se torna uma crença vulgar, desnecessária. Você só tem a crença, mas você não pratica aquilo que você acredita. É duro, mas é real. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhes o pensamento e prosseguiam na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de luta e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor.
Então, meus amigos, foi uma batalha que esse irmão enfrentou, muito grande. Durante 20 anos, incessantemente praticando o bem, ele conseguiu a sua transformação. Primeiro ele foi curado, trabalhando durante 4 anos no bem e com práticas do bem, é claro, para ver a luz. Além de ver a luz comum, material que nós estamos enxergando nesse momento, ele viu uma outra luz, que foi a mais importante de todas. Foi a que manteve-o no caminho redentor que Jesus chama, para ele conseguir chegar até onde ele queria, que era o Monte Sião, com a prática do bem. Assim também, meus amigos, vamos voltar àquela analogia que nós estávamos fazendo. Você deseja o reino divino. Você focou no reino divino. Não importa o tempo que vai demorar para você chegar. Não importa você chegar. Pode demorar 10 anos, 20 anos, 50 anos, 70 anos, 85 anos, ou até o dia que você desencarnar. Mas se você chegar, é a sua vitória. E para encurtar essa vitória, devemos seguir o conselho do Mestre agora, que ele vai nos oferecer nesse final. Assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Então aí é a receita. É você focar e encurtar o seu caminho. Primeiramente, Jesus recomenda para que possamos vencer a nossa barreira da cegueira. Qual é a cegueira que Jesus está falando? É a cegueira dos nossos olhos materiais, que vê a luz, vê as casas? Não, meus irmãos. É a cegueira que nós temos em nosso coração. Nós conseguimos adulterar coisas nos mínimos detalhes para que possamos levar vantagens. Nós conseguimos fazer coisas inimagináveis para que possamos levar vantagens. E onde está a cegueira? É na prática do bem. É abrirmos os olhos para as coisas do bem. E Jesus cita os ensinamentos evangélicos. Então, vejamos os mandamentos divinos. O primeiro deles, amar a Deus sobre todas as coisas. E quem ama a Deus não agride seu próximo, seja em qual for a esfera, batendo, matando, mas pelo contrário, respeita. Aí vem amar ao próximo como a si mesmo. São duas coisas muito importantes que, se nós praticarmos, se realmente acreditamos e levarmos à prática, vai ser muito importante. Mas, meus amigos, não é só isso. Vocês sabem que os mandamentos divinos vão muito além. Vocês sabem que os ensinamentos do Cristo vão muito além. Então pratiquemos. Alcançando conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo e sozinho, quase sempre no escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Então Jesus, ele aproveita e dá um outro conselho para nós. Além de praticarmos os mandamentos divinos, em muitos lugares, como este irmão do nosso texto, foi zombado, foi desacreditado, mas mesmo assim ele percorreu o seu caminho sozinho e alcançou o Monte Sião. Jesus nos convida a fazer a mesma coisa quando você estiver em um local em que você não consegue transformar as pessoas, em que as pessoas não acreditam em você, em que os seus hábitos são totalmente aversos àquele ambiente.
Deixai-o na mão do Pai e vá em busca do seu trabalho, e vá em busca da sua jornada redentora no bem. E mais tarde, volte transformado. Ou se não, continue sua trajetória, que pelo caminho você também encontrará desafios e encontrará pessoas que chegou ao reino divino. Porque tudo no reino dos céus é útil. Aqueles irmãos que naquele momento não aceitaram, não abriram seus olhos, em algum momento eles irão abrir. Tenham essa fé e tenham essa esperança, porque todos nós somos filhos de Deus. E Deus jamais deixa um dos seus filhos perdido. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo em reclamações e censuras, que somente denuncia a inferioridade, e então estará em condições de alcançar o reino dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Então, meus amigos e minhas amigas, para encurtar nossa jornada no bem, o que Jesus nos aconselha? Nos aconselha para que paremos de censurar, de falar mal do próximo, de reclamar e continuemos a nossa jornada firmes e fortes, com fé e esperança. Só assim nós estaremos aptos a receber, a chegar, a nos transformar para o bem. E outra dica que ele nos oferece, que é muito importante, é a nossa transformação. Trabalhando para nós mesmos, a nossa transformação. E trabalhando incessantemente pela paz e alegria de todos. Está aí as dicas, meus irmãos e minhas irmãs, do nosso encontro, momento com Jesus de hoje. Só assim nós conseguiremos, queridos amigos, buscar a paz, buscar o trabalho incessante no bem e a transformação de nós e do nosso próximo. Se você gostou, compartilhe com um amigo, com uma amiga, leve a boa nova para mais corações e ajude a vivermos em um Brasil de mais paz, em um mundo de menos guerras, para que possamos ter mais harmonia e para que a esperança do Cristo renasça nos nossos corações e nos corações de nossos queridos irmãos e irmãs em humanidade. Um forte abraço e até a próxima.